Ô Lu, Oi, querido. Satisfação? que bom, hein? Nossa, coisa boa. Só apresentar e apresentando o pessoal aqui. A Lu, a gente se conhece desde 2004, quando você tinha acabado de ir para as Olimpíadas, né? Não, não como atleta, Exatamente. né? Como dentista mesmo, acompanhando, acompanhando a seleção e a comitê olímpico inteiro, né? E daí a Lu fez um curso de gestão e marketing com a Eliana, lá com a Eliana Rossini, né? Que nos apresentou. E daí você estava na primeira turma de gestão nossa, cara. Primeira turma que eu dei aula. Nossa, Lu, não vamos fazer conta, não. É melhor Hã? não fazer, né? Aliás, talvez eu não tenha tido oportunidade até hoje de te falar isso, Hã? mas aquela consultoria coletiva foi sensacional, Ah, que sensacional. legal, que Mudou minha legal. forma de gerir o consultório e tudo que eu fazia por pura intuição passou a fazer sentido. Foi realmente Ah, um divisor de águas para mim. cara, legal, Lu. Gente, a Luciana, vou até ler o currículo, porque quando eu te conheci era assim, dentista, né? Agora tem uma lista de coisas assim que eu tenho que falar de É, você, né? Era dentista, Luciana é dentista, agora tem especialista em dentística restauradora, design de planejamento digital do sorriso, foi dentista do Comitê Olímpico Brasileiro em Atenas, 2004, é mentora, Key Opinion Leader, Speaker, Trainer, Beta Tester, Serec, Dentsply, Cirona. Você vai falar um pouco que eu tenho curiosidade disso, como é que você foi parar, né, na Cirona, como é que foi esse caminho. E pós-graduada também em odontologia do sono, que você falou para mim que tem sido sua paixãozinha aí última, né, Lu? exatamente. Isso. Cara, eu quero saber de você uma coisa para começar, que eu acho que todo mundo tem uma curiosidade, que é em que momento, por quê, como digitalizar o consultório, né? Se é que é necessário, e como, porque a gente vem passando por uma quantidade de novidades tecnológicas muito grande, talvez às vezes fica difícil até de acompanhar o que está acontecendo. E eu vi nesse tempo inteiro, eu vi bastante assim, 15 anos de consultoria, muito equipamento servindo para apoiar o jaleco, né? Não tendo a utilização desse equipamento como deveria ter. E às vezes isso até não é bom para a empresa, né? Não é legal para a empresa, Sem porque tem dúvida. um aparelho que pode fazer mil coisas e fica ali encostado. Como é que você vê isso nesse momento? Assim, que momento que a gente está? Bom, Ricardo, eu acho que o momento que a gente está é um momento que não dá nem para falar que é uma transição. Eu acho que a odontologia digital ela já chegou aí há um tempinho já, e eu acho que é uma questão de tempo, que todo mundo, que todas as clínicas, não importa o tamanho do seu negócio, pode ser um consultório com um equipamento odontológico como o meu aqui, pode ser uma clínica. A gente pode daqui a pouquinho falar um pouquinho sobre Uhum, modelo de negócio, como digitalizar, mas eu acho que é uma realidade sem volta. E quem não digitalizou ainda, não, a gente não pode falar que perdeu o timing, não tem nada disso. A odontologia digital está aí, está tá. chegando, todo mundo vai digitalizar e cada um vai escolher, em função da sua necessidade, o melhor momento. Mas eu acredito que daqui, fazendo uma previsão, daqui Uhum. 5 anos para mais, quem não tiver digitalizado realmente, eu acho que vai sentir uma série de dificuldades no dia a dia, não só na prótese, mas em todas as áreas. Em quanto tempo você falou? Deu bem uma cortadinha bem na hora do tempo. Quanto tempo você acha não essa transição, né? Esse momento de que você vai ver praticamente todos os consultórios, né? Como hoje todo mundo tem resina, não tem mais um amalgamador. Quanto tempo você Exatamente. acha que as pessoas não vão mais, por exemplo? E lógico, é previsão, né? A gente não tem nenhum compromisso aqui com a verdade em previsão, né? Aliás, o livro te convidei exatamente para fazer essas brincadeiras da previsão. Quanto tempo você acha que não vai ter mais massas na boca para moldagem e nós vamos estar trabalhando com o scanner normalmente?
Eu acho que eu diria de 5 a 10 anos, para ficar um pouquinho mais curto, acho que de 8 a 10 anos. 8 a 10 anos, eu acho que essa virada vai ter acontecido com todo mundo. Tá. Você acha que vai estar todo mundo usando o scanner? E como que a Sem gente dúvida. escolhe esse equipamento, Lu? Como é que você escolheu? Como é que você foi entendendo o que ter, o que não ter, né? Porque o dentista não necessariamente precisa ter uma fresadora, uma impressora, não é Sim. bem por aí, né? Ele pode muito bem... O scanner, sim, é um substituto, né, de moldagem, mas como que você acha que ele deveria usar? Hoje, qual é o conselho que você dá para alguém que fala, putz, Lu, quero digitalizar meu consultório, por onde eu começo? Bom, eu acho que o começo é como você acabou de falar, é adquirir a unidade de escaneamento, né? Que é se a gente for falar de CAD/CAM, é o CAI, que é uma sigla aí Uhum. que ninguém fala, né? Que é Tá, o Computer Aided bem Inspection, antes. que é bem antes, É. tá? É a forma mais simples e descomplicada de você digitalizar a sua clínica, o seu consultório. É uma forma mais econômica, porque você tem um investimento inicial apenas do scanner. E é o que eu realmente recomendo. Venceu aquela curvinha de aprendizado, que é essa transição de realmente parar de moldar e passar a escanear, sentir o seu negócio, sentir o fluxo, o movimento da clínica e ver se faz sentido não só para o seu modelo de negócio, mas principalmente para o perfil do profissional, se ele se vê, né? Se ele se imagina dentro do consultório passando para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa, né? Depois do escaneamento, ele vai sentar na frente do software, ele vai desenhar a prótese, o trabalho, a placa de mio relaxante, o alinhador, o que for, e aí a finalização do trabalho, que seria a fresagem no caso das próteses e esse acabamento das próteses. Lembrando que nós dentistas, a gente não tem uma formação em graduação nenhuma de fazer esse design e fazer esse trabalho que seria de um ceramista, né? De um protético Uhum. de um ceramista. Então, voltando, eu acho que a forma mais descomplicada, mais fácil de digitalizar, num primeiro momento, é adquirindo a unidade de escaneamento. Entendi. Adquirindo essa unidade, hoje, por exemplo, vamos falar da Sirona, que é o teu caso, mas a gente não está aqui pela Sirona, não estamos aqui por nenhuma empresa, né? Estamos bem abertos em relação a isso. Uhum. Mas hoje você adquire um equipamento, você vai aprender a fazer o processo de digitalização onde? Porque eu já vi algumas pessoas fazerem, que fazem muito bem, né? Marcelo Fregonese, o Wagner aqui que está aqui, né? Pessoas que estudam isso, você, não te vi ainda, mas assim, é um processo que precisa de uma habilidade também, não é tão você precisa dominar o equipamento que você tem, né? Você precisa conhecer esse equipamento bem para fazer esse scanner. Eu sei que tem a curvatura que você passa, você pode perder, não é algo tão simples, né? Você precisa dominar uma técnica. Onde que se aprende essa técnica? Hoje a gente tem cursos que ajudam a fazer isso, o próprio fornecedor ajuda a fazer isso, como que é? Na realidade, Ricardo, o ideal, o mundo perfeito é que Ó, cada desculpa empresa te cortar, aqui o Ah, Luiz Fernando Berg aqui está perguntando, né? Que cursos de odontologia digital estão surgindo, né? Porque é uma coisa nova, né? Tá começando a sim, surgir, né? sim. A gente já vai falar sobre isso, a gente já vai responder essa pergunta. Tá. O mundo perfeito é que a própria empresa que vende o scanner para o dentista, que ela desse esse treinamento, né? Eu sou suspeita a falar, escolhi o CEREC, né, da Sirona, e hoje eu dou os treinamentos, eu sou uma Tá. das professoras, das Das treinas. treinadoras dentro da academia dental, né? Para nós, é inadmissível que um dentista adquira um scanner e não passe por um treinamento. Só pegando um gancho aí do que você falou, realmente, escanear não é você pegar na ponteira e sair escaneando, mas é muito fácil, é muito tranquilo, e eu É, acho que existe mais ciência e mais técnica numa moldagem analógica com um silicone de adição do que no escaneamento. Por que tá. isso? Porque os scanners estão cada vez mais modernos, estão cada vez mais intuitivos,
e dificuldades que nós tínhamos na técnica de escaneamento em scanners mais antigos, que hoje nem se vende mais no mercado, eles foram solucionados nas máquinas novas, né? Entendi. Então, realmente está muito fácil, muito fácil. E também desmistificando um pouco, algumas pessoas, alguns dentistas acham que digitalizar o consultório é coisa para essa nova galera, essa moçada que está chegando aí, que é mais jovem. Não é verdade. Qualquer pessoa que mexe no celular, que tem um computador, opera o scanner tranquilamente. Os softwares são intuitivos, são extremamente fáceis. E para o nosso orgulho aí, a gente tem treinado cada vez dentistas mais idosos. O meu aluno mais idoso aí está com 76 anos. Pra você ter uma ideia, acabou de digitalizar o consultório. Que legal. É sensacional. E também o equipamento, a tecnologia, ela vai corrigindo, né, as questões humanas, né? Você vai tendo uma correção natural. Exatamente. Você eu já vi o processo de escaneamento, você vai fazendo as otimizações, né, da passagem do escaneamento, ele vai corrigindo os defeitos que vão tendo nesse processo. E hoje qual que é o treinamento? Assim, a sua empresa, você falou mundo ideal, mas você também dá treinamento, você tem um curso ou não? Você é só da Cirona? Você está só com a Cirona hoje? Não. Eu tenho um coaching, que a gente chama que é um coaching de odontologia digital. Tá. O coaching chegou na odontologia digital também? Chegou, Ricardo, e é extremamente... Legal. É extremamente importante o coaching pelo seguinte, o que é o coaching? O coaching, a gente primeiro entende o perfil do dentista, entende o tamanho do negócio dele, e procura orientar, inclusive, a escolha do scanner, porque você comentou no começo da nossa conversa, hoje nós temos scanners no mercado que tem um preço mais acessível e é extremamente super indicado para quem é só ortodontista, quem não vai fazer prótese. Né? Então, por que um scanner custa mais caro, outro scanner custa bem mais barato? É igual a questão das impressoras 3D. Né? Você tem impressora de 10 mil e tem impressora de 300 mil. Elas são diferentes. Depende do uso que você vai fazer. Então, a gente no coaching procura orientar o dentista qual é a melhor forma dele começar. E, inclusive, a gente ajuda ele, entre aspas, a fazer conta. Para realmente ele entrar de forma bastante embasada. Aqui até um participante aqui dizendo, já participei do coaching. É uma ferramenta imprescindível para a tomada de decisão. Então, já estamos, excelente, sensacional, estamos usando o scanner, é de fato bárbaro, fomos treinados pela Lu. Aí, Lu, coach digital, legal. Fantástico, sem dúvida terá demanda. Então, já tem uma aceitação clara aqui da... Sim, já vários alunos passaram por nós antes de digitalizar, justamente para receber essa orientação e a gente procurar entender. E a gente vai ponto a ponto, por isso que a gente chama de coaching, porque a gente realmente quer entender o modelo de negócio e o perfil do profissional. Quando você falou, né, como é que é o termo antes? É o scan, né? O scan, CAD/CAM, o que é o... É o CAI. É o CAI. É o Computer Aided Inspection. É o Inspection. Então a gente tem o CAI e CAD/CAM, né? CAI e CAD/CAM. O correto seriam os três, exatamente. O fluxo completo. O fluxo completo desse protocolo. Só que, por exemplo, o CEREC veio e o CEREC já era o CAM, né? Exatamente. Do processo. Nós viemos, acho que fizemos um caminho inverso. Por isso, você acha que muita da dificuldade de quando o CEREC entrou, outras fresadoras, foi isso, porque ele entrou sem o fluxo, onde a lógica seria o scanner, depois o CAD, a gente entender a programação, de desenhar o dente para chegar num equipamento desse? Você acha que talvez isso atrapalhou um pouco essa ordem? Eu tenho certeza. Essa primeira abordagem do CAD/CAM no Brasil foi bem essa coisa. Assim, você tinha ou aquele pacote completo ou você não tinha outra opção. Por isso que aconteceu o que você mesmo relatou de vários dentistas com a fresadora parada, o scanner parado, né? Então, porque não se entendia naquela época que você tem duas formas de trabalhar.
né? Você pode sim ser um dentista que a gente chama de chairside, que é aquele dentista que ele vai ter ao lado da cadeira, por isso que se chama chairside, o sistema completo. Mas você pode ser um dentista que a gente chama de lab-side, que é o meu modelo de negócio, né? Aqui no consultório eu tenho apenas a unidade de escaneamento e trabalho com um laboratório, um excelente laboratório. Tá. O fluxo é rápido também, eu consigo entregar as peças. O chairside entrega um elemento unitário ali depois de 2, 3, 4 horas, ok. Eu consigo entregar no mesmo dia também, ou no dia seguinte, se você tiver com um bom laboratório. Um bom relacionamento Exatamente. com o laboratório, construir esse fluxo com ele, você consegue fazer isso. Sim. E também a gente tem que pensar, né, Lu, se for um chairside, o dentista tem que considerar todo o tempo que ele vai investir também para fresador, também para maquiagem. Exatamente. Ele tem mais um tempo ali. Ou ele vai ter que ter alguém que vai fazer isso, ou seja, ele tem que colocar isso no custo dele, né? Isso, e você falou exato. um negócio legal que vocês fazem, que é até um estudo, né? Se o modelo de negócio da pessoa combina com um chairside, quer dizer, às vezes não tem uma demanda suficiente para isso, né? Vocês fazem um estudo até financeiro. A conta não fecha, a gente faz um estudo financeiro, e quando eu digo a gente, não somos só nós, Sim. eu e o meu parceiro, o Clayton, do coaching, que dá o coaching junto comigo, mas eu posso falar pela Dentsply Sirona, que é a empresa que eu trabalho, que eu dou aula. Hoje a equipe de vendas está extremamente treinada também para o perfil e o modelo de negócio do cliente para poder indicar o equipamento. Existe o que eles fazem com o cliente, que é o ROI, o retorno do investimento, e dependendo, Ricardo, da quantidade de elementos mês de prótese que esse dentista produz, não vale a pena ele ser um dentista chairside, a não ser que ele realmente queira, tenha essa vontade, ame de paixão, né? Legal. Porque daí não faz sentido, foi treinado né? por ti, Lu. Fecha. Lá, tem mais um aqui que foi treinado por você. Bastante gente, hein, Lu? Olha, que legal. Tô acompanhando. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Show. Olha lá. A Andréia. Isso, olha lá. Assistência total, Lu e Clayton. Fui treinado. Isso, André. Isso mesmo. Isso mesmo. Legal. Tudo bom, André? É legal essa confiança do pessoal aí com você. Deixa eu ver o meu que sumiu. Por que sumiu? Voltando. Você tá me vendo? Bom. Não. Aí, voltou. Agora sim. Opa, saiu, mas voltou. Não, agora eu tô te vendo. Legal. Legal. Ô Lu, quanto tempo você demorou para pegar o jeito? A primeira vez que você pegou o scanner, a primeira vez que você começou a fazer esse trabalho, quanto tempo demorou? Como é que foi? Você falou que era fácil, mas como foi esse momento que você falou assim, putz, agora eu tô fazendo legal? Até vou anteceder um pouquinho a resposta, porque foi algo até que você comentou logo hoje, quando a gente começou, assim, como é que é a tua história, né? Como é que você entrou na odontologia digital? Como é que eu cheguei? E aí eu vou responder a sua pergunta da dificuldade. Aí o pessoal do Oral Clean também, fomos treinados pela Lu, é isso aí. Legal. Show de bola. Bom. Legal. Ricardo, foi o seguinte, eu já trabalhava com o laboratório que eu trabalho já há alguns anos, de forma analógica, e eles, num determinado momento, a Sirona, a Dentsply Sirona, chegou para esse laboratório, que é um grande laboratório, e pegou um scanner e falou, olha, eu vou pôr esse scanner aqui para vocês, consignado, e vocês escolham um dentista, um cliente de vocês, porque vocês, até então, esse laboratório não tinha nenhum dentista que escaneava intraoral. O fluxo digital, ele entrava no laboratório a partir do modelo de gesso. E aí entrava no scanner de bancada e ia para o fluxo digital. Um fluxo 100% digital, iniciando no CAI, no escaneamento intraoral, eles não tinham. E aí eu fui agraciada, o laboratório me chamou, falou, Lu, eu acho que você tem o perfil e a gente gostaria que você nos ajudasse a fechar esse fluxo. E esse scanner veio para mim, foi o primeiro scanner da Sirona, que era a BlueCam. Esse scanner, sim, tinha uma curva de aprendizado bastante difícil, porque eu não sei se o pessoal está familiarizado, mas era um scanner que nós precisávamos jogar um pó na boca do paciente para que o scanner para ele conseguir detectar.
Exatamente, tá? Não era um scanner colorido, ele não era por filmagem, ele era por uma Tá. sequência de fotografias. Era um scanner maravilhoso. Quem já trabalhou com Bluecam, eu falo que a Bluecam é o carro mecânico. Todo mundo Uhum. deveria entrar, dirigir um carro mecânico, Para saber trocar entender. uma marcha antes de pegar um carro automático na mão, para Uhum. entender. Então, assim, quem teve a oportunidade de usar a Bluecam são apaixonados e colegas meus falam, Lu, eu sinto falta da Bluecam até hoje. Ok. Bom, essa Bluecam no meu consultório, eu tinha uma missão de, durante um ano, fechar esse fluxo, vencer as dificuldades e mais, produzir casos clínicos. E num primeiro momento, eu, além de escanear os primeiros 6 meses, eu moldava também. Todos os Tá. casos eu fazia de forma duplicada, o que me deu um trabalho maluco. Mas Imagino. assim, gerou trabalhos científicos, publicações maravilhosas, as fotografias de você ver o trabalho analógico desadaptado e o digital com uma adaptação impecável, isso foi fantástico. Com 6 meses de uso, eu abandonei a moldagem, graças a Deus, e Uhum. aí, terminando esse ano, eu falei, bom, e agora? Né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou voltar? Porque a empresa vai tirar esse scanner, é um scanner que está consignado, e como é que eu vou voltar a moldar na minha vida? Então eu comecei a colocar as moedas lá no porquinho, fazer minha poupança para adquirir meu próprio scanner. E aí, quando realmente a empresa levou, a Dentsply Sirona levou o scanner, eu pude comprar meu próprio scanner e já a evolução da Bluecam, que foi a Omnicam e que eu fiquei com ela até 2 meses atrás, quando eu adquiri aí a novidade, né, o Uhum. lançamento da empresa, que é a Prime Scan, que, como eu te falei, esse scanner praticamente é o seu filho, uma criança senta e escaneia o paciente, não tem dificuldade Aham. nenhuma, né? Aham. Então, e Aham. foi isso, a minha história foi essa, e aí isso já se passaram aí 6 anos. Seis Ô Lu, anos. e o laboratório? Como é que é essa relação com o laboratório? Você falou, acredito eu que a maioria vai com certeza ter o scanner, vai ser um aparelho que para mim não tem nem o que dizer da facilidade que ele vai dar na odontologia, na questão Uhum. né, da assertividade, da efetividade, enfim, eu acho que é o fotopolimerizador, né? É uma coisa que todo mundo vai ter. Mas o laboratório hoje em dia, eu acho que não, todos estão preparados para receber e fazer esse protocolo digital entre o consultório e o laboratório. Ricardo, sim, está acontecendo um fenômeno no mundo dos laboratórios de prótese, semelhante ao dentista. Eu falei agora há pouco que num pequeno, médio prazo, todos os dentistas estarão digitalizados. Quem não digitalizar vai ter muita dificuldade. E para o laboratório de prótese, essa situação está ainda, vamos dizer assim, mais forte. Eu Tá. acredito que laboratórios pequenos que não digitalizaram, infelizmente, em um curto prazo, eles vão fechar as portas. Entendi. Você acha que vai acontecer mais Porque. rápido com eles até do que com a... Não, já está, Já já tá, está. né? Os Já tá. laboratórios entraram na odontologia digital muito antes de nós dentistas, né? Tanto que eu comentei com você que o fluxo digital do laboratório era começar a escanear o modelinho de gesso do dentista. Então, eles Uhum. já estão no CAD-CAM, eles já têm o CAD e o CAM já há muito mais tempo. O que nós temos hoje são laboratórios que estão cada vez, grandes laboratórios, estão cada vez maiores e mais fortalecidos dentro do mundo digital, espalhados no Brasil inteiro. Claro que a maior concentração de laboratório digital é em São Paulo, mas com o fluxo digital, independe em que cidade do país É isso que eu ia o falar. dentista A está. gente pode, Independe. né? Isso também Não, rompeu essa independe. distância, né? Consegue Só para fazer. você ter uma ideia, isso é um storytelling aí que eu Uhum. amo, porque foi um caso real. Eu fui treinar uma colega nossa em Tangará da Serra, né? Tangará da Serra é mais perto da divisa com a Bolívia do que de Cuiabá.
Uma dentista brilhante, extremamente habilidosa, e só que o fluxo dela com esse laboratório de São Paulo era de 30 dias, 25, 30 dias. Você imagina você atender o seu paciente de prótese só uma vez por mês. É uma loucura. E ela digitalizou. E eu fui até Tangará dar o treinamento para ela. E nós encurtamos o fluxo dela de 30 dias para 4 dias. Então, hoje ela escaneia na segunda-feira, na quinta-feira ela já está fazendo a cimentação. Por quê? Porque não tem a logística da vinda do trabalho para São Paulo. Coloca na caixinha, bota no Sedex, dá entrada, tal. Só existe a logística da volta. E os laboratórios digitais, eles conseguem, isso foi até um trabalho científico que minha equipe, que a gente publicou, que foi cronometrar esse tempo, comparar o workflow analógico com o workflow digital. Então, independente de qual é o laboratório, se o laboratório é digital e o que ele recebe é um escaneamento intraoral, para um elemento unitário, a regra é 24 horas. Em 24 horas, esse trabalho está saindo pronto do laboratório. Né? O que isso ainda deixa o mercado de laboratório também para o pessoal ficar mais atento, porque aquela distância que você tinha do laboratório de uma cidade como Tangará para São Paulo, essa distância sumiu e o laboratório de Tangará está competindo um pouquinho já com o laboratório de São Paulo e com o laboratório de São Paulo em condições iguais de entrega praticamente, né? Então, isso também vai mudar um pouquinho essa relação. Você acha que vai ter talvez isso sedimente o mercado de laboratórios? Porque até hoje a gente não teve ainda um modelo de rede, né, de laboratório que despontou. Como em clínicas radiológicas a gente vê, né, algumas redes radiológicas. Você acha que essa competência pode levar a um processo de enuclear esse modelo em algumas marcas? Você acha que alguém pode ter um certo domínio? Ricardo, eu acho que já está, até pelo meu contato com esses laboratórios digitais, já está. Os pequenos já estão sucumbindo, estão sendo comprados pelos grandes. Então está tendo, eu acredito também aí num prazo de 8 a 10 anos a gente vai ter assim 2, 3 grandes laboratórios atendendo o Brasil inteiro. Eu também acredito, eu perguntei porque eu também acredito nessa consolidação do mercado, né? Eu acho que isso já está acontecendo. Aliás, a gente sentiu isso no mundo de insumos mesmo, né? Várias empresas se uniram nos últimos 3, 4 anos, se consolidando em grupos grandes de oferta de produtos, e isso vai acontecer, eu também acho, com o laboratório, né? E, Lu, você falou uma coisa também que é interessante para mim, quando a gente bate um papo antes, viu, gente? Para a gente combinar um pouquinho, né? Para eu fazer. E você falou também da questão, qual o melhor scanner, né? Qual o melhor scanner? Você falou, depende da habilidade humana, depende do scan service e depende do treinamento. Então, como eu escolho, né? Quais são os pontos que você consideraria para mim, para me orientar a minha escolha? Sem nenhum bairrismo, hein? Que você fala assim, olha, você tem que ver esse ponto, esses são os pontos que você tem que analisar na compra de um scanner para o seu consultório. Quais são os fatores? Isso a gente estudou bastante, porque inclusive é um dos grandes acho que talvez o ponto o auge do coaching é justamente quando eu abro uma planilha de Excel mesmo, e aí a gente elenca quais são os pontos que o dentista precisa colocar nessa planilha antes de adquirir um scanner. Então, vamos lá. É evidente que o valor do equipamento conta, mas nós temos outros gastos que muitas vezes não é dito num primeiro momento para o dentista no momento de comprar o scanner. Então, uma coisa é a tua unidade de escaneamento, ela vir pronta, né? Ela está pronta. Outra coisa é você comprar um scanner que muitas vezes ele é vendido como portátil e você só está adquirindo a unidade de escaneamento, mas você precisa, por exemplo, ter um computador, um notebook preparado para rodar aquele scanner.
E já vou te falar que esse computador não é qualquer... Você não entra na loja do shopping e compra. A gente já simulou em sites, tem uma por placa exemplo, de vídeo bem exatamente. mesmo. Aqueles de videogame, né? É de videogame, é de gamer. De videogame, Então, de assim, game. pode colocar aí de 13 a 17 mil reais a mais, além do scanner. Que aí, às vezes, na soma do hardware e do scanner, acaba chegando no preço de um scanner que já te entrega um scanner pronto. Outra coisa extremamente importante... de aquisição, chamado, né? O software de aquisição de imagens, eles são... Todas as marcas dão esse software. Sim, isso vem porque junto, senão você... né? Exatamente, vem junto. Senão você não consegue operar o scanner. Bom, aí a gente já vai falar do software, que tem um detalhezinho aí no software. Mas antes do software, existe uma política de algumas empresas de scanner, e isso não é Brasil, isso é mundial, então não é aqui no Brasil que isso acontece, que é o dentista ter que pagar uma licença anual para que ele possa utilizar esse equipamento. Então, Ricardo, isso é muito sério, né? A gente tem licenças aí que beiram 13, 14 mil reais ano. Imagina que você comprou o seu equipamento e você ainda tem que pagar um aluguel. É como se você pagasse um aluguel mensal, entendeu? E se você não revalida essa licença, o seu scanner para. Então eu falo que é igual o IPVA, né? Você tem um carro, só que você não pagou o IPVA. O guarda vai te parar, simplesmente você não roda mais. Né? Então, isso você tem que contar também no momento de escolher o scanner. O software, o que precisa ficar atento, o software sempre vem, mas ter certeza com a empresa se as atualizações serão gratuitas ou cobradas. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Até tem uma pergunta aqui do preço médio, mais ou menos. Qual é a média de investimento com tudo? Software, scanner, computador, licença? Hoje é uma média, tá? Juntando o valor das empresas, algo em torno de entre 90 e 110 mil reais para o investimento. Entre 90 e 110 mil investimentos que você vai ter para ter tudo. Exatamente. Não considerando essas licenças tipo IPVA anuais, né? Exatamente. Não considerando mas isso. Mercado que você não paga licença e que essa licença anual, que o scanner está pronto, e enfim. Eu estou vendo aí Caia Fonseca, o pós-venda, extremamente importante. Esse pós-venda começa no treinamento que nós falamos agora há pouco, da empresa ter uma academia de peças. Infelizmente, algumas empresas não mantêm um estoque de peças no Brasil. E aí, quando acontece a ocorrência, vai se fazer a encomenda até que essa peça chegue. E nós já tivemos colegas que ficaram com o scanner parado quase 6 meses, né? Então, é bastante frustrante. Então, é super importante. E que mais? Um detalhe importante na hora de adquirir o scanner é qual é a especialidade do dentista? O que ele vai fazer com esse scanner? Qual serviço que ele precisa? Exatamente. Se ele vai trabalhar com prótese, não importa se prótese sobre dente ou prótese sobre implante, então aí já tem alguns scanners do mercado que a gente já não indicaria, porque ele não vai ter uma precisão na adaptação dos trabalhos protéticos. Agora, ele é um ortodontista que está digitalizando, porque ele trabalha com alinhadores, ele não vai fazer prótese. Aí nós temos um outro mercado de scanner, que inclusive tem um preço mais acessível e ferramentas bem indicadas. Aí você não precisa de uma precisão tão grande, né? Não precisa. Não precisa. E um outro item também bastante interessante é o seguinte: o dentista ele vai fazer uso desse scanner somente dentro de um consultório, ou ele vai precisar colocar esse scanner no carro porque ele trabalha em 2, 3 consultórios durante a semana? Ótimo, então, isso também vai... Isso é importante, que a gente fala que é o fato dele ser portátil ou não. Tá? Portátil ou não. Então, tem scanners que inviabiliza você colocar no carro e ficar carregando. Mesmo os scanners que são
portáteis, a gente sempre procura alertar o dentista a questão da segurança dele estar carregando um equipamento desse no carro, né? Porque é portátil, mas não é tanto. A maleta é grande, chama atenção. Você tem um computador que está indo ali junto, enfim. O mundo perfeito, é o que eu falo para os nossos colegas quando eles me perguntam, é que você não precisasse transportar esse scanner de um consultório para o outro, né? Dentro de uma clínica, ok, os scanners têm rodinha, eles rodam bem, entra na sala 1, sala 2, sala 3, não tem problema nenhum. Mas nós temos, inclusive, Ricardo, dentistas que fizeram uma coisa muito interessante, coworking de scanner, dentro do mesmo prédio comercial. Tá, entendi. Então, porque o scanner é um equipamento caro e aí, sei lá, isso 5 dentistas é muito comum, cotizaram. né? A gente está conversando também com dermatologistas, aliás, acabou de entrar a Carla Fracari aqui, que trabalha bastante na área de estética, uma médica aqui de Campinas, e os equipamentos na área de dermatologia, de estética, já são feitos dessa maneira, né? São locados. Você tem um dermatologista que locam o equipamento de laser e fica um dia com aquele equipamento. Tem empresas que locam esses equipamentos até... Exatamente. Eu acredito que isso vai ser comum também acontecer. Oi, Dani. Daniel, vai, sem dúvida. Tô dando oi aí pro meu Daniel. Tá entrando uma galera. Tá entrando uma galera. Não tô tendo tempo. Tinha alguém perguntando... Vanner, eu já vou te responder a tua pergunta, não vou esquecer não, tá bom? Não, sobre tá as aqui... marcas eu já falo para você. Eu não ia deixar ela escapar dessa, não. Deixa eu ver se tem mais Dani, tudo bom, querido? Que bom que você tá aqui. Então, Ricardo, mas a questão do coworking do scanner aí é um pouquinho diferente, não é uma empresa que aluga. Não, entendi. Aí eles cotizaram entre eles. Tem até tem um grupinho lá de Salvador, achei fantástico. São 5 sócios. E o scanner fica cada dia da semana no consultório de um deles. E sobe e desce no elevador. Entendi. Que é uma coisa extremamente tranquila de se fazer. Quantos, vou te perguntar, não sei se você sabe essa resposta, também me deu curiosidade. Até quando você falou da parte financeira, me interessa aí a parte de gestão, né? Quantas peças eu preciso ter de demanda? Não sei se essa pergunta é de alguns colegas também. Na hora da precificação, eu vi algumas carinhas assim, assustadas do preço, quem não sabia exatamente. Mas nós vamos falar tudo sobre isso, eu vou fazer questão de voltar nesse assunto, porque o preço, gente, tem a ver com o resultado que você tem do equipamento. Né? Você tem que diluir esse preço na tua utilização. Então, quanto seria uma quantidade? Você já fez essa conta? Cara, se eu tiver uma demanda de 20 peças mês, escaneando, com a facilidade eu vou conseguir... Como é que eu vou conseguir pagar esse equipamento? Qual é a demanda que eu preciso? Tanto para um scanner só, de você falar que vale a pena, que daí eu acho que é até pouco, ou até para fazer um chairside, né? Que você ter uma fresadora, que valeria a pena. Você tem esses números? Mais ou menos, mais tá? Ou menos, mais ou menos, bem aproximado. Sem dúvida nenhuma, o modelo de negócio lab-side, onde você só adquire a unidade de escaneamento, você precisa ter um número menor de elementos para pagar seu investimento. Eu diria que algo em torno de 10, 12 elementos mês, não é tanto. Tá? Lembrando que nós dentistas, às vezes no mês você não produz, aí entra um caso grande e você faz um monte. Então vamos tirar a média do ano, né? Tá, 10, 12 meses. Agora, antes de você responder a outra, deixa eu só complementar para ficar melhor para entender. 10... antes nesse caso mesmo do LabSite. Por exemplo, você faz 10, 12 peças por mês. Eu poderia fazer essas peças moldando, eu poderia fazer essas peças com o meu scanner, certo? Perfeito. A pessoa deve estar pensando, estou ajudando as pessoas aqui no que elas estão pensando. Bom, mas eu faço esses 12, 10 sem scanner. Qual é a vantagem de eu fazer com o scanner dessas 10, 12 peças? Além da qualidade. Além da qualidade, eu consigo, de que maneira... vamos falar bem o termo do marketing, de que maneira agregar valor ao meu dia a dia para que valha a pena eu substituir as 10, 12 moldagens tradicionais, analógicas, pela digital. Tá, então vamos lá. Eu vou elencar 5 benefícios que a gente vê isso no dia a dia, tá? A precisão
né? Você tem trabalhos mais precisos, o que Menos gera refação. menos repetição. Tá. A quantidade de ajustes interproximais e oclusais, assim, é mínimo. Tem peças que chegam assim impecáveis, então é menor número de repetição, né? A precisão, que eu falei que é super importante. E vou dizer mais, a gente acha que o paciente não sabe avaliar o que é precisão, o que não é. Quando ele se depara com o scanner escaneando ele faz essa pergunta. Ele fala, puxa, esse negócio é 3D, então as peças infiltram menos, elas vêm mais bem ajustadas? Eu cansei de escutar esse tipo de pergunta. Até porque, né, Lu, a gente sabe que as É. pessoas não sabem muito de odontologia, mas sabem de engenharia civil, né? Então, Exatamente. sempre ela faz essa relação e consegue Exatamente. entender que está sendo muito melhor adaptado, que vai ter mais precisão, né? Exatamente. Outro ponto importante que a gente já falou é o tempo. Não importa se você está trabalhando chairside ou labside, você vai entregar esse trabalho para o seu paciente. Então, olha só, você entrega antes, né? Os laboratórios estão te entregando com 24 horas, você consegue cimentar isso muito antes dos 5 dias do analógico, que o laboratório analógico te pede. Nessa questão do tempo, então você agiliza muito. E isso é importante, Lu, só fazendo complementando, pessoal, isso é importante porque quando você agiliza o tempo de tratamento, você está diminuindo uma série de problemas. Primeiro, da própria evasão do paciente. Alguns desistem do tratamento. Quanto mais rápido você entrega trabalhos de prótese, menos risco, né? Você vai ter de uma desistência do tratamento, de se arrepender, não sei e tal. Que isso acontece, né? Fica às vezes uma insegurança. Sem dúvida. E tal. A questão, só voltando, a questão do scanner na boca, além de tudo, ele dá essa sensação tecnológica importante que o paciente percebe da precisão, mas, pessoal, toma cuidado para não usar equipamento tecnológico como elemento de marketing só. Né? Exatamente. Vou passar o digital ali que ele vai perceber que eu tenho um digital, então eu posso cobrar mais. Não é bem assim, né, Lu? A gente vê muito isso e daí você continua fazendo errado só usando para isso. Então, lógico, é um elemento de marketing, sim, o cliente percebe isso, mas bem utilizado, né? Sim, a outra questão que a gente acelera na questão do tempo é menor número de sessões para você finalizar a mesma prótese, né? Então, no analógico lá, uma metalocerâmica, ok, tem dentista que pula a fase do coping e já pede para vir pronto, mas quantas vezes a gente não atendia o paciente para provar coping, né? Só ilustrando esse ponto que eu estou falando, de você economizar nas sessões, eu finalizei aí 2019, agora a gente vai entrar em 2020 com carga total. As franquias mais populares, as redes mais populares de franquias odontológicas estão digitalizando. Sim. Por quê? Por que eles estão digitalizando? Porque antes eles levavam 3 ou 4 consultas do mesmo dentista para finalizar o trabalho. Hoje, em 2 está pronto, ele libera agenda para novos atendimentos, né? Então, tem essa questão de você rodar mais os pacientes. Eu não sei como estão os pacientes de vocês, mas eu tenho percebido que hoje em dia as pessoas estão muito imediatistas, os pacientes querem tudo para ontem, já não aceitam mais que você demore para entregar, né? Então, eu acho que a odontologia digital ela está bem adequada a esse momento, esse imediatismo aí dos pacientes de quererem tudo para ontem. Eu acho né? que isso já responderia bastante a parte financeira, né? Quer dizer, só aí você já tem um ganho já muito grande. Eu ainda estou fazendo até em algumas clínicas esse estudo de entender quanto de tempo a gente gastaria analogicamente e quanto nós estamos gastando agora com a digitalização para entender exatamente esse gap de valor, né? Quanto seria. Aqui nosso amigo Wagner Ortega, menos possibilidades de erro, fantástico. Wagner tá com mestrado em odontologia digital na São Leopoldo Mandic. Nós vamos até chamar mais atenção para isso. É uma coisa legal, né, Lu, também, o mestrado.
né, na odontologia Sem digital. dúvida, sem dúvida. Até Wagner, que depois. já estuda bastante lá já com você, conhece o Marcelo Fregonese, conhece toda a galera do digital aí. Legal. É um Eu até parceirão. tô devendo, viu, Wagner? Tô devendo. Você me passou o seu WhatsApp no inbox. Aí eu não teclei com você, mas eu vou teclar. Entre hoje e amanhã eu ainda teclo com você. Olha, o Vander Ver as Ferreira falhas no citou preparo, aqui. então. Exatamente. Gente, um scanner, ele torna um dentista melhor. Você vê o seu preparo ampliado. Então, vamos lá. Hoje, a gente tem uma média de ampliação de imagem no scanner de 20 vezes, tá? O novo scanner, que eu estou usando agora, que é a Prime Scan, ele amplia 32 vezes. Imagina você ver o seu preparo desse tamanho na tela. Sabe o que aconteceu comigo quando eu comecei? Eu tinha vontade de chorar. Eu olhava para aquilo, não acredito. Cara, como é que eu estava fazendo isso? Porque dentro daquilo que eu enxergava, né? E aí você começa a buscar recursos para melhorar esse preparo, como, por exemplo, usar uma lupa. Eu acho hoje inaceitável um protesista então, trabalhar aquilo que sem lupa. só Deus enxerga, não tem mais. Agora você vai enxergar também. Não tem como passar o olhinho e se perdoar. Você enxerga. É impressionante. Você enxerga, vai aparecer. Impressionante. Isso. Eu já vi muito endodontista dizendo do microscópio. Do microscópio. Né? Depois você faz endo com microscópio, você não quer mais fazer de outra maneira. Não, você não quer mais, você não quer mais. E até só para a gente finalizar, não perder o raciocínio dos benefícios do escaneamento. Então, por exemplo, o Vander falou que, né, da qualidade do preparo, a gente torna um dentista melhor. Ricardo, você falou sobre não utilizar as ferramentas tecnológicas apenas como marketing, mas eu vou falar uma coisa para você, eu concordo. O fato de você ter um scanner dentro do seu consultório e melhorar a experiência do seu cliente, né? Ele não ser mais moldado, ele ser escaneado. Lógico. É um encanto, o paciente ele fica simplesmente encantado. Então você adquiriu sim uma ferramenta de encantamento, só para você ter uma ideia. Eu acho que tem uma questão que a gente sempre fala, é difícil a gente mostrar para um cliente de serviço como a gente se atualiza. De qualquer serviço, né? Um advogado é difícil mostrar como ele se atualiza, é difícil para um consultor de marketing, é difícil para um engenheiro, é difícil para um arquiteto, é difícil para um dentista e para um médico, mostrar como ele se atualiza. Quando você dispõe de ferramentas tecnológicas, isso a gente falou várias vezes até em vários cursos, você tem um computador grande na sua sala, você já mostra que você está atualizado. Então, obviamente, ele vai ter esse impacto. E outra coisa que você falou muito interessante, é isso que eu queria dizer. O fato de você ter um scanner não melhora o seu preparo. Pelo contrário, ele vai, entre aspas, piorar o seu preparo, porque você vai enxergar que não é tão bom quanto você achava. Né? Então, ele é uma ferramenta educacional quase. Né? Exatamente. O Robson colocou aqui, perfeito. Quando eu vi o meu primeiro preparo, Robson, há 6 anos atrás, numa tela do scanner, eu comprei uma lupa que eu não trabalhava, ponta multiplicador e micromotor elétrico. Porque a gente enxerga nas paredes do preparo ondulações que são vibrações da turbina de alta rotação. Preparo, ok? Se você não tiver uma ponta multiplicadora como ele colocou. E por fim, Ricardo, tem um último benefício que, inclusive para os ortodontistas, eu acho que é impagável, que é o seguinte: economia de espaço. Você para de acumular modelo de gesso dentro do seu consultório. Você passa a ter um arquivo digital num HD. Ao invés, por exemplo, eu tinha 4, 5 portas no meu consultório antigo com as caixas, com os modelos do paciente. Hoje eu tenho uma portinha única com os trabalhos que eu vou cimentar. Cimentou, acabou. Porque o que vem na caixa do laboratório hoje? Vem um blisterzinho com água e a peça dentro. Não tem mais nada, não tem modelo, não tem moldeira, não tem registro de mordida. É surreal. Não tem lixo, né? Não tem lixo, menos lixo. Não tem lixo, você não vazou gesso, você não gastou água, nada. Eu acho que, gente, já está mais do que comprovada que a vantagem. Estou dando um oi aqui para o Du, lá de São José dos Campos, Felipe Cabral aqui do Idente.
tô com um curso novo lá, né, Felipe? Tem mais umas novidades aí, pessoal. Ident é uma plataforma fantástica, né? Quem ainda não conhece tem que conhecer, super acessível, só curso de qualidade. O Felipe é muito criterioso para quem vai falar lá dentro, então sempre tem coisa boa, isso eu acho que é legal. Já vi muita gente tentando entrar no Ident para dar curso, o Felipe não deixou. Então, Felipão, obrigado, cara, pela parceria. Quais são as dificuldades quando se entra no digital, né? A gente já falou um pouquinho disso. Aqui a Luciana Bach, minha mulher, falando sustentável, ela é designer de interiores, trabalha com natureza e tal, sua xará. Legal. Sustentabilidade, isso é importante. Dificuldade de entrar, né? Dá uma resumidinha só para Caia aqui, mas eu acho que não tem quase, né, Lu? A dificuldade eu acho que é mais Caia, se preparar hoje em para dia, isso, né? Exatamente, se preparar para a curva de aprendizado que a gente fala não é da técnica de escaneamento, é você acreditar no digital e parar de moldar. Porque, inclusive, Ricardo, nós estávamos falando de precificação, o custo de uma moldagem com silicone de adição é alto. É alto, não é barato. É alto, não é barato. E se você precisar repetir a moldagem, porque você não enxergou coisas, isso é uma outra vantagem do digital, né? Então, só ilustrando, porque eu acho essa imagem, quando eu mostro para os meus alunos, eles ficam de boca aberta. Você pegar um escaneamento, virar por dentro e olhar seu paciente, você entrar dentro da lingual do paciente, ver os espaços do preparo, coisa que a gente não tinha no analógico. Quantas vezes a gente não precisou repetir uma moldagem porque o protético ligou dizendo que não tinha espaço na cúspide palatina, e você tem que repreparar e chama o paciente e molda. Então, a moldagem tem um custo alto. Então, acreditar que realmente você adquiriu aquele equipamento, que aquilo vai te trazer benefícios e seguir em frente, e fazer um bom treinamento para você explorar essa, né? Porque até, Ricardo, é importante dizer isso, sabe? Os scanners que a gente tem no mercado, então, já vamos até pegar o gancho que eu estou devendo a resposta do Vanner. Vanner, o que nós temos hoje no mercado brasileiro? Isso, até para a gente terminando, senão o Insta quebra a gente, ele derruba a gente. O Insta quebra a gente. Ele quebra a gente, derruba a gente uma hora. Quanto tempo nós temos, Ricardo? 10 minutos, eu acho que isso? Não, acho que nem isso, viu? Nós temos uns 5 minutos. Nós entramos um pouquinho 5 antes. Minutos, tá. 5 minutos. Tá bom. Vanner, então vamos lá. Serec, da Dentsply Sirona, Trishape, que é uma empresa dinamarquesa, Serec é alemão. Temos o Aitero, da Aligner, que é um scanner bastante interessante para o ortodontista. Temos o Carestream, tá? Então, hoje o que nós temos são esses 4. Vamos ver agora no CIOSP se entra mais algum scanner no mercado. Tem algumas empresas que prometeram trazer. Eu vi aquele Medite 500 também, é bom? Parece que é uma empresa coreana. Eu precisaria realmente olhar, ver. Eu acho que vai subir testar. também, né? A quantidade de vamos ver. Importante, Sirona é melhor. Sem dúvida. Aqui já tem carteirinha, já tá Doral Clean aqui, seus fãs aqui, Sirona melhor. Meus fãs, é isso aí. Show, muito bom. Ô Lu, gente, eu vou dar alguns recadinhos aqui, agradecer a Lu, até pra gente não ser cortado. Quando tá falando garófalo, a gente caiu, viu? Os dois falavam tanto que a gente fez derrubar a gente aqui. Lu, primeiro, beijão pra você, obrigado. Cara, foi muito legal você ter participado. A gente o Caio até falou, Medite está forte na Europa. Eu acho que você levou, né, junto com a Sirona, esse treinamento. Eu acho também isso. Eu acho que as empresas são responsáveis pelo treinamento. Vender um equipamento de um preço como esse, né, num custo como esse, ok, até passa a ser barato, mas é caro, né? Não é 90 mil reais, 100 mil reais, não é barato. Tem que dar esse treinamento, tem que dar esse acolhimento ao dentista, tem que tratar, né, muito bem para que ele continue usando o máximo da ferramenta que ele comprou, né? Pessoal, toda live que a gente grava aqui, essa série chama Lumens da Odontologia, é uma série que a gente vai trazer as pessoas que participaram do livro que eu vou lançar agora, um pré-lançamento, viu, Lu, lá na 3M, no CIOSP. O nosso livro, você participa dele, dia 31, meio-dia.
e as lives ficam no meu canal do YouTube. Então, quem perder, além do IGTV, que ela fica 24 horas, fica no canal do YouTube também. É só ir lá, olhar, do Garofalo tá lá, do Hirata. Próximo dia 28 é com o Hirata. Depois, na sequência, aí vai ter, só estou definindo data, Lupozelli, você conhece Flávio, né? Flávio Lupozelli, Scopin, quem que estava na sequência? Flávio Lupozelli, Scopin, e o Carlos Francis também você conhece, também vai estar na sequência com a gente. Depois eu vou trazer o Wagner aqui para falar mais, agradecer vocês, lembrar do mestrado do Wagner, na São Leopoldo Mandic, e vou dar um toque também, Picanço passou por aqui rapidinho, o Congresso Harmonia, que vai ser no dia 18 a 20 de junho, é um congresso bem legal, Lu. Picanço fez um congresso com médico, dermatologista, dentista, para quebrar essa barreira aí entre, sabe, um e outro, e a gente trabalhar pela ciência, que é o que interessa. Quem entrar no Congresso Harmonia, que é o site, se colocar lá, tem uma busca Lens e Consultor, tem um desconto para isso daí. Lu, querida, obrigada, brigadão. querido. Obrigada pela oportunidade. Valeu. Foi muito bom. Vamos fazer mais. Tamo junto. Bom, pessoal, beijão. Obrigada. Pessoal, obrigada pelas perguntas. Obrigada. Se tiver alguma coisa aqui nas perguntas, eu te mando aí, você manda o pessoal para responder. Com certeza. Valeu. Agradeço. Tchau, tchau, gente. Valeu, obrigada. Tchau, tchau.